Você conhece o fato de que os persas desmotivaram os egípcios a lutarem por colocarem animais sagrados nas frentes de batalha antes mesmo da sua infantaria? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados. Este é o canal Baú de História. Eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? O Egito Antigo, parte 18. Lembrando que este vídeo é a continuação da série que estamos fazendo sobre o Egito Antigo. Eu vou deixar na tela final a playlist completa sobre esta série. O período que recebe o nome de Época Baixa tem início com a conquista do Egito por parte do Império Neo-Assírio. Os assírios só conseguiram conquistar o Egito formando uma aliança com os príncipes e líderes regionais da região norte do Egito. Devido a este fato, os assírios conquistaram o Egito, entretanto não o ocuparam, e mantiveram a corte no próprio Egito, mantendo o antes poderoso império como um estado vassalo. A época baixa durou entre os anos de 664 a 332 antes da Era Comum. A história da 26ª dinastia de faraós do Egito Antigo tem início ainda no terceiro período intermediário com Necau I, que possivelmente reinou entre 672 a 664 antes da Era Comum. Necau I era descendente de grandes chefes líbios de família real egípcia, o líder regional da cidade de Sais e um dos mais poderosos príncipes do Baixo Egito. Aliou-se ao imperador assírio Assaradão, formando uma aliança com cerca de 20 príncipes, e em 669 esta aliança tinha o objetivo de combater Taraka, faraó da 25ª dinastia. Entretanto, com a morte de Assaradão, no mesmo ano, a aliança com o Império Assírio se desfez, mas os príncipes do Baixo Egito mantiveram sua confederação com o objetivo de enfrentar o Império Neo-Assírio e também tomar o Egito das mãos dos faraós cuxitas. Nos anos de 667 a 666 antes da Era Comum, Assurbanipal atacou esta aliança e os derrotou. Necau I e os outros príncipes foram poupados e foram submetidos à condição de vassalos do Império Neo-Assírio, com o objetivo de atacar o Alto Egito sob o controle da dinastia Cuxita. Durante a campanha, Necau I foi derrotado e morto próximo à cidade de Tebas no ano de 664 antes da Era Comum. Seu filho e sucessor foi Psamético I, que reinou entre 664 a 610 antes da Era Comum. Nos 2 primeiros anos do seu reinado, Psamético I, liderando os príncipes do Alto Egito, conseguiu expulsar os assírios durante o reinado de Assurbanipal. E este fato marca a transição do terceiro período intermediário para a época baixa. Em seguida, iniciou a campanha de conquista do Alto Egito, tendo derrotado o faraó Tanutamon por volta de 656 antes da Era Comum. No campo da diplomacia, formou aliança com o reino da Lídia, gregos jônicos e também com o reino de Cária, indicando uma intenção de defesa mútua contra o Império Neo-Assírio. No ano de 2017 foi encontrada uma parte da estátua colossal de Psamético I, que atualmente está em exposição no Museu do Cairo, indicando um renascimento cultural, econômico e social. Seu filho e sucessor foi Necau II, que reinou entre 610 a 690 antes da Era Comum. Durante seu reinado, os caldeus ascenderam o poder no período que recebeu o nome de Império Neobabilônico, motivo pelo qual aliou-se aos seus antigos inimigos, os assírios, com o objetivo de se proteger do avanço do Império Neobabilônico. Um evento importante do reinado de Necau II foi a campanha contra o reino de Judá, que teve como resultado uma nova batalha em Meguido, que resultou na morte do rei Josias, e a campanha terminou com a Batalha de Carquemes, no ano de 605 antes da Era Comum, sendo possível que essas campanhas tenham enfraquecido o reino de Judá,
o que foi um dos fatores que possibilitaram a conquista deste reino por parte dos neobabilônicos. Necau II fortaleceu a marinha egípcia e contratou oficiais fenícios, entre eles Hanão, que foi o primeiro homem a documentar a circunnavegação da costa ocidental da África. Necau planejou a construção de um canal pelo Istmo de Suez, que ligasse o Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo. Uma curiosidade é que esta obra só foi realizada no século XIX, sendo inaugurada em 17 de novembro de 1869. Seu filho e sucessor foi Psamético II, que reinou entre 595 a 589 antes da Era Comum e promoveu campanhas tentando reconquistar a Núbia, reincorporando territórios até a terceira catarata do Rio Nilo no ano de 592 antes da Era Comum. E no ano de 591 antes da Era Comum, invadiu a região sul de Canaã. O maior feito arquitetônico de seu reinado foi a construção do Templo de Ribis, no oásis de Carga. Seu filho e sucessor foi Apries, que reinou entre 589 a 570 antes da Era Comum. Apries apoiou diversos povos da Síria Palestina, tentando impedir o avanço do Império Neobabilônico, acolhendo muitos refugiados do reino de Judá na região de Elefantina. Apries foi deposto pelo seu general Amós II em 570 antes da Era Comum. Segundo Heródoto, Amós II capturou Apiés em 567 antes da Era Comum e o entregou ao povo como traidor, o que resultou em sua morte por estrangulamento. Amós II reinou entre 570 a 526 antes da Era Comum. Era um dos generais de Apiés que, após uma campanha contra a colônia grega de Cirene, o exército se revoltou e aclamou Amós II como rei. Nos primeiros anos de seu reinado, teve que enfrentar os babilônicos durante o período de reinado de Nabucodonosor II. Todavia, conseguiu a estabilidade e paz ao formar aliança com os gregos da colônia de Náucrates e foi um dos financiadores da reconstrução do oráculo de Apolo em Delfos, conseguindo assim o apoio dos gregos da ilha de Samos, e formou uma aliança com o reino da Lídia, já que nos anos finais de seu reinado, a Pérsia Aquemênida surgia como uma nova potência no Oriente Médio. Seu filho e sucessor foi Psamético III, que reinou entre 526 a 525 antes da Era Comum. Seu reinado se resume à época da conquista do Egito durante a campanha comandada por Cambises III, que era o rei da Pérsia Aquemênida naquele período, e próximo à cidade de Pelúsio, colocou à frente de seus exércitos cães, gatos, ovelhas e pássaros ibis, animais que os egípcios consideravam sagrados, desmotivando o exército egípcio. Em seguida, capturou a cidade de Mênfis. Psamético III foi feito prisioneiro e não se sabe o que aconteceu com ele após isso, pois é o único faraó da 26ª dinastia que não foi sepultado na necrópole de Sais. Os registros mais antigos que eu encontrei foram as obras As Histórias, no livro 2 de Heródoto, a Egiptiaca de Maneto, e os registros mais completos de A a Z nas antigas guerras do Egito e o Egito Antigo e o Oriente Médio, ambas obras do arqueólogo inglês Robert George Marcotte. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas e quintas. Comenta embaixo, me diga se você conhecia esta curiosidade, em especial a tática aplicada pelos persas para a conquista do Egito. Eu vou deixar na tela final um card com outro vídeo que talvez você goste e uma playlist completa com vários vídeos sobre as sociedades clássicas. Muito obrigado a todos, até a próxima!